Oi? Claro, querido. Amém? Eu queria fazer 2 anúncios. Um é para as mulheres. Nós vamos ter um encontro só com líderes, as mulheres líderes, no dia 5 de agosto. Que hora, Cris? 4 horas. Por favor, você que é líder e é mulher, não falte a esse encontro. É uma convocação, tá bom? E eu vou explicar por que depois. Não faltem, por favor. Aí, se tem alguma mulher líder que não veio hoje, que por favor, peça para que venha nesse encontro, dia 5 de agosto. Oi? Que dia, 5 de agosto? Um sábado, às 4 horas da tarde, não faltem. E o outro encontro, eu não sei se vocês têm aí, é sobre o outro, o aviso é sobre a Campa Dentro. Tem aí o visual? Tem, Cris? Ah lá. Então, 28, 29 e 30. Ah, sim. Tá, o Acampa Dentro, tá, é dia 28, 29 e 30. Está com início ali dia 29, não é dia 29. Começa no dia 28. Gente, faça a inscrição. O Franco colocou algumas coisas hoje aqui sobre você ensinar a criança no caminho que deve andar. E se a gente está preparando homens de Deus e mulheres de Deus, esse é o lugar certo também, seu lar e aqui também. Amém? Não deixe de inscrever seu filho. Temos poucas inscrições, não temos muitas, sejam fiéis. Eles vão estar aqui aprendendo a palavra. Também queria falar, quando a criança levar um trabalho para casa, que está sendo liberado agora todo domingo, eu estou entregando alguns do ano de 2016. Se você não recebeu, pegue comigo ou pegue amanhã, lá embaixo com as devidas professoras. Verifique o que ele está aprendendo aqui. Compartilhe com ele. Quando a criança traz um trabalho da escola, a gente não dá maior empenho, briga se ele não fez o trabalho da escola, fica em cima. O nosso trabalho também aqui é importante, mais até do que a escola, porque lá vai formar crianças que vão se formar em médicos, em engenheiro, e aqui a gente prepara a criança para habitar o céu, para a vida eterna, bem? Nos ajude nisso, tá bom? Então, mulheres, levantem a mão. Quando é o dia do encontro? Que horas? Não faltem. E o Acampa Dentro também, tá bom? Obrigada. Queridos, boa tarde para todo mundo, paz do Senhor. Eu estou aqui para fazer um anúncio, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que vai acontecer dia 1º de julho? O que vai acontecer no dia 1º de julho, às 19 horas da noite, aqui no sítio? Hein? O que vai acontecer? Barratos, né? Todo mundo que está aqui já comprou o convite? Quem aqui já comprou seu convite? Levanta a mão, por favor, só para eu poder ter uma noção aqui. Bem poucos compraram, né? É o seguinte, eu queria convidar todos vocês, tá, a participarem desse dia. Esse encontro, o cunho desse encontro não é apenas colocar uma roupa, né, country e brincar lá no touro mecânico. O cunho desse encontro é o cunho evangelístico. A gente quer ganhar algumas vidas aqui nesse lugar, nessa noite, se assim o Senhor nos permitir. Então, a gente quer contar não só com sua presença, mas que você traga também um convidado, tá? E tem um custo, obviamente, como tudo na vida tem um custo, tá bom, queridos? Então, por favor, não é nada na vida de graça, né? Tem aí muita coisa para a gente arcar. Então, olha, o custo da sua entrada nesse dia é R$10, tá? É um convitinho de R$10. A refeição no dia também vai ser cobrada, só que vai ser um valor simbólico, tá? Por quê? Porque essa refeição, inclusive, a gente está contando também com as doações de todos vocês. Pelo que eu estou vendo aqui, como a maioria ainda não comprou, né, os convites, é bem possível também que um número bem pequeno de pessoas ainda já tenha, inclusive, né, se colocado à disposição de doar comida no dia. Então, se você está aqui e você ainda não comprou o seu convite, se você também ainda não se comprometeu em estar doando alimento, eu queria que você pode procurar, no caso ali, a Débora, né, que está lá atrás, minha irmã. Você pode procurar o próprio Renan, o Andreus, o Laerte, né, pode procurar também Bianca. Você pode procurar a galera que está trabalhando com jovens, tá? Dá o seu nome
e esses irmãos também já estão com convite. Tá bom, queridos? Então, por favor, não esqueçam que esse é o cunho, tá? Do encontro, é um cunho evangelístico. Então, traz também teu convidado, tá? O valor da refeição vai ser bem simbólico, tá? E R$ 10 a entrada, tá bom? Ok? Então, por favor, depois no final, sim. Se não me falha a memória, até 7 anos, né? Isso. A partir de 7 anos, no caso, né, para cima, aí já é pago o convitinho, tá bom? Se vai ser vendido no dia do encontro, essa pergunta é difícil. Precisar de uma ajuda para responder. Queridos, estão aí. Se sobrar, vai ser vendido no dia. Se não sobrar, encerrou. Inclusive vai ter um controle, tá, queridos? Ali na entrada ali, para você poder apresentar teu convitinho. Começa. Tem esse adendo. Então, tem certeza que vai ser executado isso? Tudo bem, então. O que acontece? No dia do encontro, o convite vai sair a R$ 15, tá bom, queridos? Então, por favor, se você está pensando em ir, né, se antecipa, compra antes, até porque esse ajuste no valor é porque isso gera também um transtorno para quem está organizando, correto, né? A gente se prepara contando com uma quantidade de pessoas, aí chega no dia, mais 300, 500 pessoas querem participar, isso atrapalha para quem está organizando. Então, né, você há de convir comigo que é justo esse aumento no valor. Tá bom? Um último aviso muito importante é o seguinte, que aí o Torres até me lembrou aqui para dar, a gente não está fazendo, né, reuniões, pelo menos não nesse momento, alguns encontros que nós vimos fazendo com os jovens aqui no sítio, né, no primeiro sábado de cada mês, e também tinha um outro encontro que era chamado de Falando Entre Vós, que muitos irmãos também conheceram e outros irmãos participavam, porque a gente está voltando a fazer um trabalho nas casas com a juventude, né? Na verdade, a gente está aí pelo menos já algumas semanas conversando, né, lá na mesa, com outros líderes também, e a gente quer modificar um pouco o trabalho que a gente vinha fazendo com os jovens, tendo em vista, inclusive, que a gente está contando, inclusive, com um número muito baixo de jovens participando desses encontros que a gente vinha marcando aqui no sítio, e nós chegamos a uma conclusão muito óbvia, né? Para que marcar um encontro aqui no sítio se ninguém vem, ou se 10, 4, 5 pessoas vêm, né? Não faz sentido. Então a gente falou, vamos mudar esse negócio, vamos voltar para a simplicidade, né? Vamos evitar esses eventos que geram, enfim, trabalho, transtorno. A gente volta para casa, para o relacionamento, e checar e tentar de alguma forma em Deus também resolver essa situação da juventude. Tá bom? Então estou falando isso com vocês, porque aqui está a liderança da igreja, e a gente conta com a tua cooperação de alguma forma. Tá bom, queridos? Você que trabalha com jovens aí, por favor, colabora com a gente, nos ajude, tá? Amém. Agora a gente volta a gravar. Ver se eu consigo falar aqui em 1 hora 2 temas. Primeiro, deixar claro para vocês que a posição da igreja com relação à autoridade é uma posição bem clara. O reino de Deus, ele é uma jurisdição que está acima de tudo e todos, e o mundo é outra jurisdição que também Deus opera e Deus também julga e trata. Em alguns casos, a gente precisa levar o assunto para fora. Já aconteceu. Eu lembro de uma senhora que ela acusou o marido de abusar da filha. Uma irmã denunciou o marido incrédulo de abusar da filha. E nossa conversa com ela era simples, era assim, ó, nós vamos falar com ele. Na autoridade que está sob todo nome. Qual é a autoridade que a gente fala? Do nome de Jesus. Se ele não quiser ouvir, aí, minha filha, polícia para ele. Isso já aconteceu mais de uma vez entre nós. Acho que Deraldo tem um caso desse. Foi confrontar um cara que abusava da filha aqui numa comunidade aqui atrás. E deixou claro para o cara que se ele não ouvisse, ele ia ter uma outra medida. Isso, de uma certa forma, envolve, quando a gente vê qualquer tipo de justiça, e também a igreja, quando toca a igreja,
tocou a nossa jurisdição. Quando não toca, Jesus tem o julgamento de Jesus ali João deixa isso mais claro, eu acho. O julgamento de Jesus por Pilatos é um conflito de jurisdição. Mas a gente tira um monte de lição interessante. Primeira, no capítulo 18 de João, versículo 36, Jesus faz a seguinte afirmação para Pilatos. Ele diz assim, olha, respondeu Jesus, o meu reino não é desse mundo. Não é desse mundo, meu reino. Quantos aqui fazem parte do reino de Deus? Quantos entendem que a igreja é essa expressão na terra hoje, do reino? Quantos entendem? Então vocês não são desse mundo, vocês são ET. Povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Está claro isso ou não? Amém ou não? Nós temos uma cultura totalmente diferente. Nossa cultura é a cultura do reino. As leis que nos regem é a lei do reino de Deus. Está claro isso ou não? A igreja é uma coisa, é um mistério oculto no Velho Testamento, todinho oculto, que é revelado apenas no Novo Testamento, e a igreja é um mistério ainda para muitos, porque muita gente olha a igreja e não compreende a igreja. Tem gente que acha que a igreja é prédio, a igreja não sei o que, não tem uma revelação plena do corpo de Cristo. Tem gente que não tem. Inclusive, muita da nossa dificuldade de discipular é isso, que as pessoas não entendem que estão num outro contexto. Ele nos transportou do império das trevas e para onde? Para o reino do seu Filho amado. Nós estamos em outro reino, nós somos outras coisas, é ter mesmo. Não é extraterrestre, no sentido de você é uma pessoa que não é desse mundo. A tua vida, inclusive a tua vida mesmo, ela está num lugar onde ninguém pode tocar. A tua vida está contida em Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso que você é indestrutível. Por isso que Paulo diz, humilhados, porém não destruídos. Lembra quando ele fala? Você é tribulado, não é angustiado, perplexo, lembra? Depois perseguido, depois ele fala abatido, porém não destruído. Você é essa pessoa. Se a hora que você morrer, você vai perceber a vida potente que está em você. Na hora que você morrer. E nós juntos formamos uma comunidade tão poderosa que o que dois ligar na terra acerca de qualquer coisa será ligado no céu. Eu estava ouvindo um estudioso lá no Chile, sobre física quântica, e ele estava assim dizendo que as novas descobertas da física quântica, ele estava tão maravilhado, que ele falou, Franco, você sabe que existem partículas, a comunicação agora pode dar um salto tremendo, por quê? Porque os cientistas descobriram que algumas partículas aqui interagem com outras partículas à distância. Então, se conseguir colocar ali um bitzinho naquela partícula, alguma informação, imediatamente vai ser uma comunicação sem fio, sem internet, sem nada. E o que era mais curioso, que deixou ele perplexo, que foi, ele falou, cara, eu me lembrei, quando ele estava assistindo uma aula, eu me lembrei que o que dois ligar na terra, será ligado aonde? No céu. Jesus usou esse texto para falar de como a igreja trata do pecado de alguém. Vai uma pessoa, argue teu irmão. Não ouviu, leva testemunha. Não ouviu testemunha, leva a igreja. A gente sabe que quando fala levar a igreja, é levar a igreja com suas autoridades. Porque embora se pregue que não tem autoridade na igreja, tem. Tem os que presidem sobre a igreja. 1 Tessalonicenses 5 diz claramente que tem os que presidem e admoestam a igreja. Então a igreja tem uma presidência. Então ninguém deve deliberadamente tomar uma decisão e sair julgando coisas sem de verdade levar a igreja. O primeiro trato é 1 a 1, depois testemunhas, depois leva o assunto à igreja. E a igreja tem essa autoridade, o corpo de Cristo tem autoridade para ligar e desligar. 2, concordou, está feito. Quantos dizem amém? A igreja julga mesmo, ela determina, ela decide,
E não só a igreja julga e determina, a igreja, em vários momentos, ela entra no mundo e profetiza. O profeta, ele não tem jurisdição. Ele fala mesmo, ele fala. João Batista chegou para Herodes, lembra de Herodes? Antipas, que era casado com a mulher de Filipe, que era o irmão dele. Ele pegou a mulher do irmão, levou para ele. João Batista uma vez repreendeu ele, não apenas por esse pecado, por outros pecados também, mas ele repreendeu uma autoridade. Era o governador da Judéia. Dá para você imaginar? Era o governador da Judéia. Ele chegou lá e, está errado. Essa conduta está errada. Imagina, o profeta, ele não... É o reino de Deus. O reino de Deus é outro mundo, mas ele pode falar. Por quê? Porque no final todo mundo vai prestar conta a esse Deus. Você crê nisso ou não? Então Jesus falou para ele, olha, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Olha que coisa engraçada. Para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Ele diz isso. Num outro momento, no capítulo 19, Jesus diz uma coisa muito mais interessante. Jesus fala assim, olha, já no versículo 10, 19, 10. Pilatos o advertiu assim, não me respondes? Não sabe que eu tenho autoridade de te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus não nega essa autoridade. Jesus confirma. Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Olha que Jesus reconheceu a autoridade do cara, omisso, uma autoridade pervertida. Me permite aqui abrir um parênteses que pode ser muito bom para o nosso encontro de casais em novembro, já que o irmão levou 4 anos para me pescar aí. Seguinte, irmãos, se tem uma coisa difícil para nós, é uma submissão verdadeira a uma autoridade, mesmo quando essa autoridade tem muitos problemas. Porque, em geral, nós condicionamos a submissão à nossa confiança que a gente tem na autoridade. Por que tu não submete? Eu não confio nesses caras. Gente, uma autoridade é uma autoridade, boa ou má ela é autoridade. Você não submete por confiança. Pergunta a mulher, por que tu não submete ao marido? Não confio no amor dele, na direção dele, não confio na sabedoria dele, eu não confio. Aí justifica a submissão. Mas a submissão, melhor dizendo, não está condicionada à confiança. Isso é uma ilusão. É uma ilusão. Jesus disse para Pilatos assim, nenhuma autoridade teria sobre mim. É sobre mim, você tem autoridade sobre mim. Mas ele faz uma outra declaração. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Quem me colocou na tua jurisdição, pecou mais. Eu não deveria estar aqui nessa jurisdição, mas quem me empurrou para cá, quem me trouxe para essa jurisdição, tem mais pecado. Pecou mais. Porque me tirou do meu... Porque Jesus, aí depois Jesus vai dizer que ele é rei mesmo, que ele reina, nasceu para ser rei, entendeu? E depois, ressurreto, Jesus ainda diz uma outra coisa mais espetacular que essa, que é isso que a igreja tem que entender. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele diz, ó, toda autoridade me foi dada. Diga comigo, toda autoridade. Aonde Jesus tem autoridade? No céu, na terra e, portanto, diga portanto, por causa dessa autoridade, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as... Em vários momentos, como discípulo de Jesus, tu vai ter que enfrentar algumas autoridades. Inclusive, Jesus falou que na perseguição, nós seremos presos e arguídos por autoridades. Ele diz, não tenha medo. Nem se preocupa naquele dia com o que você vai falar, porque o Espírito Santo vai falar na tua boca. Você não precisa ficar na cadeia pensando, fazendo o teu estudo bíblico, o que eu vou responder hoje. Nem esse cuidado você precisa ter. A hora que te prenderem, te levar a uma autoridade, você descansa o teu coração. Não fica conjecturando o que você vai falar. Na hora que a autoridade perguntar, o Espírito Santo vai te encher, guarda isso.
E você vai falar tudo que aquela autoridade precisa ouvir da parte de Deus. É assim que é. Jesus falou assim, então serão presos. Vocês serão presos, e ele diz o propósito, para que vocês deem testemunho do meu nome para todas as pessoas. A igreja vai ser presa para poder testemunhar para todo mundo, para falar para todo mundo, para qualquer autoridade, qualquer pessoa. Mas você pode dizer também, olha, meu reino não é daqui não. E se alguém te colocou ali injustamente, você pode dizer também, maior culpa tem quem me colocou aqui. Porque eu não pertenço a isso aqui. Nós somos uma outra jurisdição, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Você pode dizer amém ou não? A igreja, agora a igreja não pode ser omissa, a igreja não pode ver injustiça, calar a boca, deixar de tratar os pecados, como eu falei aqui no intervalo, no outro momento, no outro tempo. A igreja tem que julgar. O que guardou nossos irmãos sertanejos lá foi esse trato deles. Eles foram lá, trataram, confrontaram, entendeu? Fizeram. A juíza falou, vocês fizeram, fizemos. E as pessoas sabem disso, todos sabem. Como é que a gente tratou publicamente o assunto? Numa assembleia lá, é? Então a igreja não pode ser omissa. A igreja não pode deixar de ter ação. Ela não pode ser injusta. Você pode dizer amém ou não? Ela tem que tratar com todos os erros de todas as pessoas. E dentro da igreja existe autoridade também. Você crê nisso ou não? Crê ou não? Como é que se resolve? Assim. Você confronta o problema, depois não ouviu, leva a testemunha, depois vai puxando. Fala com as autoridades, olha, irmãos, eu estou tentando ajudar essa pessoa. Tal. Tem casos que a gente vai entregar a justiça lá fora. Vai mesmo. Eu citei o caso do cara que a gente entregou aqui, que tinha um mandato, mas tem essa história que eu falei, que a gente falou para a senhora lá, se teu marido não ouvir a gente entrega ele lá na polícia. A gente vai ter que botar ele naquela jurisdição lá. Oxalá nos ouça. Para ele poder ouvir, inclusive o evangelho, pô, ser alcançado pelo reino de Deus. Você pode dizer amém ou não? Agora, se ele insistir na dureza dele, ele vai ter que provar uma outra autoridade, que não é a autoridade do reino de Deus, mas aí ele vai ficar aí entregue às regiões mais baixas aí do mundo. O mundo vai julgar ele, o mundo vai tratar dele, e aí vocês sabem como o mundo trata cada situação. Vocês estão claros sobre esse assunto? O que eu estou falando aqui é um assunto que nós cremos igual. Assim, os pastores creem de igual maneira. A gente crê que a igreja é a autoridade de Deus na terra. São os discípulos de Jesus que têm toda a autoridade para ligar, desligar, tratar, confirmar, excluir pessoas. Vocês dizem amém ou não? A igreja tem autoridade sobre demônios. A igreja pode entregar uma pessoa a Satanás. Paulo fez isso, eu entrego a Satanás. Então tu vê que a igreja tem autoridade até sobre Satanás. A igreja pode pegar e entregar um indivíduo. Eu vi uma vez um pastor, meio de uma confusão, um cara lá, ele falou, lançou uma palavra dessa, embora eu achei que não foi muito sábio não, mas ele falou uma verdade. Ele falou, olha, se você ficar me enfesando muito, vou te entregar ao diabo. Falou pro cara assim, se entregar a Satanás. Eu tiro, mas eu ponho também. Mas claro, não é para a autoridade do Senhor não é para ser usada assim, mas é uma verdade. A gente tem autoridade para chegar e entregar uma pessoa dolorosamente na mão do diabo. Mas qual o propósito de entregar alguém na mão do diabo? Você se lembra? Para ser destruído no corpo, mas salvo no espírito. O propósito é salvar. A disciplina da igreja nunca é perder. A disciplina da igreja sempre é para salvar. Você diz amém ou não? Quem está em Nárnia, volta. Volta de Nárnia. Se tiver um irmão aí em Nárnia, dá um tapinha e fala assim, filho, volta. Me permite falar um outro assunto. Eu vou deixar de falar o último assunto, mas vou falar uma coisa com vocês que eu acho que eu tenho que falar, cara. Senão eu vou ficar devendo. Vocês me suportam aí. Eu toquei um assunto com vocês aqui, mais fora particular, daquele irmão que beijava as mulheres. É possível que seja esse cara, quem em sã consciência vai ficar beijando mulher por aí? E a história do irmão que beijava a mulher tem uma coincidência muito grande com o outro que estava preso lá,
sertão, um negócio muito interessante. Coisa muito similar. Então, no primeiro momento que eu ouvi essa história, eu disse, cara, será que esse irmão está ficando caduco? Caducou? Qual o problema dele? Eu te confesso, olha, gastei um tempo ali sem enxergar nada. A hora eu pensava assim, meu Deus, sei que ele está delirando. A esposa já acreditava que ele estava com amnésia, Alzheimer. Mas eu dizia, mas filha, tem coisa que ele não esquece. E por que ele vai esquecer exatamente do beijo? E de outras coisas ele vai lembrar tão precisamente. Então foi um negócio muito tenso, entendeu? E não contava muito sentido de ver um cara beijando irmã por aí. Você pensou, irmãzinha, cara, que isso? Pô? Tinha coisa que não fazia o menor sentido. Eu falei, meu Deus, que coisa louca. Coisa louca. Não, de verdade, eu fiquei assim, conversei com o Denise, eu falei, poxa, que coisa difícil, confusa. Entendeu? Como que ele faz isso? Por que ele faz isso? Qual o propósito? Mas um dia, conversando com ele, a véspera de levar o assunto para a Assembleia, de noite, já de madrugada, estava com o Cristiano. Não, foi cedo. Agora eu não sei mais. Foi um dia antes. E eu já não sei mais, lá quando a gente viaja, lá a gente não sabe o que é de manhã, de tarde ou de noite, irmãos. O negócio entra pela madrugada, é punk. E eu assim conversando, eu falei, meu Deus, me dá graça. E ele falou uma coisa, que de repente o Espírito Santo me acendeu uma luzinha. Ele falou assim, não, eu tive uns problemas aí de saúde. Hã? Que problema você teve? Não, eu tive uns probleminha aí. Muita vergonha de falar do problema de saúde. Mas ele falou sobre um problema sexual, a impotência sexual. E aí, irmãos, foi um negócio assim, tão de Deus. Na hora, um véu se abriu diante de mim, assim, eu comecei a compreender toda a problemática dele. Foi como diz os outros, foi um revelamento, foi uma revelação. Eu falei, Jesus. E eu comecei então a conduzir a conversa. Falei, amado, vamos lá. Vamos falar dos homens. Quantos homens nós temos aqui? Eu falei lá com ele, vamos falar dos homens. Olha aqui, o homem, em geral, meu tempo, quando o pai de um garoto queria introduzir ele no mundo como homem, o bar mitzvah, conhece a palavra bar mitzvah? Nunca ouviu falar? Bar mitzvah é aquela palavra, é aquela cerimônia que o judeu faz quando ele introduz o garoto na sociedade e diz assim, é homem. Bar mitzvah. Bat mitzvah é a menina. O bar mitzvah do judeu é aos 13 anos. Eu lembro quando ele estava lá em Israel, tinha uma festa, a gente passou assim, saindo do templo lá, passamos e vimos um bar mitzvah. Eu inteirei, que festa é aquela? O cara é um bar mitzvah. Então, é a introdução. Então, o judeu, ele introduz o filho na sociedade aos 13 anos, diz assim, é homem, meu filho é homem. Na nossa sociedade é assim, pelo menos era assim, não sei como está agora, se piorou, mas era assim, o pai levava o filho para o prostíbulo e dizia assim, meu filho, pega uma aí que agora vai ser homem. Quando não levava para o prostíbulo, animava a pegar a doméstica em casa. Vai lá, pega ela, empurra. Assim. Cidinho disse que, no caso dele, nem foi preciso, porque o pai dele tinha um prostíbulo, introduziu ele. Já tinha. Não foi isso que tu falou uma vez? Está de pé essa história? O que acontece com um homem que acha que é homem quando tem a sua primeira relação sexual? Presta atenção. Ele fundamenta, desculpe, irmão, eu estou introduzindo esse assunto não estava no nosso esquema aqui, mas eu estou com uma inquietação do Espírito, acho que vai ajudar alguém. Mas é assim, quando o homem fundamenta a identidade dele no sexo, ele é assim, quanto mais sexo, mais homem. Quanto menos sexo, menos homem. A identidade masculina do homem, quando está fundamentada no sexo, o fracasso não cabe. Porque se ele fracassar como homem, se ele fracassar sexualmente, ele fracassa na identidade dele. Deu para entender ou não? Não sou mais homem. Por quê? Porque não funcionou. E aí começa um abismo clamando outro abismo. O cara, no primeiro momento, apela para a pornografia, para alguma coisa que estimula ele, que foi a história desse cara. Ele estimulou, começou a alimentar a impureza dele. Ponto. Para aí. Impureza é pecado. Você diz amém ou não? Deu para entender ou não? Porque tem gente que acha que impureza não é pecado.
que você convive com a impureza e só é pecado quando você tem a relação sexual, aí cometeu um pecado. Cometeu um pecado. Mas enquanto você brinca com a impureza, alimenta a impureza, não é pecado, meu irmão. Impureza, lascívia. Eu perguntei para o meu amigo lá que estava preso, eu falei, meu amado, como é que você chegou a esse ponto? Como é que foi essa história? Não, eu nunca tive nenhum problema. Nunca deitei com ninguém, nunca, e ficou no nunca. Eu falei, cara, mas e você já viu pornografia homossexual? Ah, já, isso já. E você acha que isso não é um problema? Não fiz nada, só vi. Cara, você está alimentando a tua impureza. Esse negócio vai desembocar em algum lugar. Vai se materializar em algum canto esse troço. Porque você admite isso na tua vida. Pô. Você admite, você não trata como um pecado. Você acha que isso é normal. E o carinha lá, o amado, voltando agora lá para outro país, o irmão está lá alimentando as imaginações dele até que ele pensou, não, o meu problema não é meu, o problema é da minha mulher. De repente, uma outra mulher me excita, me estimula. Já era um cara já maduro de idade, sempre muito vigoroso, muito potente. Ele achava que ia morrer namorando, entendeu? Só que deu um problema no meio do caminho. E esse problema, que eu penso que Deus sempre preside sobre tudo, eu creio de todo o coração nisso, Deus manifestou, mexeu com as entranhas dele, inclusive com a vida que ele aceitava viver, de impureza, porque ele já tinha outras reincidências, outros casos, outras histórias que nunca foi profundo. Eu falei com ele, antes de saber essa história, eu falei, sabe o que eu penso? Eu penso que você é o cara que não trata a impureza como deveria. Você é aquele cara que poupa os jebuseus, que é o cara que, os amalequitas lá, quando Deus falou para Saul matar os amalequitas, você não mata tudo, você deixa lá uma meia dúzia lá, funcionando, achando que é legal, mas Deus mandou matar tudo, pô. Você tem que fazer morrer toda essa coisa carnal da tua natureza adâmica e carnal. Você alimenta esse troço. Eu falei isso antes. Depois que eu vi a coisa configurada, eu tive certeza. Eu falei, viu? E aí foi. Alimenta a impureza com pornografia. Daqui a pouquinho se aproxima das irmãs e fica pensando, não, quem sabe? Aí vai os beijinhos. Parece um negócio de louco. Eu falei que se não fosse trágico, seria cômico. Mas você deu lugar a isso. E você tinha um motivo, eu descobri o motivo. Falei, agora eu entendi, agora tudo faz sentido. Montou o quebra-cabeça. Montou. A pornografia, irmãos. Quem é viciado em pornografia não tem uma relação sexual normal. Por quê? Porque a pornografia não contempla romance. A pornografia não contempla romance. A pornografia contempla órgão sexual órgão sexual na boca, órgão sexual na mão, órgão sexual no outro, órgão sexual anal, algum lugar, mas nunca rosto, beijo, romance, nada disso, não tem romance. Os caras que fazem filme pornográfico, eles focam o ato, o coito sexual. E como é que vive um viciado? O viciado não tem uma relação amorosa com a mulher, ele não vê na carinha da mulher beijo, namora, não rola isso com ele. Por quê? Porque ele quer ver o ato. Então ele precisa de espelho, ele precisa de um monte de coisa, ele precisa de um negócio mirabolante para ele poder se excitar, chegar ao clímax, porque o vício dele exige isso. Vocês entendem ou não? Eu sei que vocês estão meio mochinhos, mas é uma verdade, é assim que o negócio funciona. Além disso, muitos que se entram nesse caminho começam também a se masturbar. E aí a mulher se sente uma porcaria. Ou o homem se sente uma porcaria. Porque tem mulher também viciada em pornografia. Então o homem ou a mulher se sente porcaria, porque acabou de ter o ato sexual, o cara vai se masturbar. A primeira vez que eu vi isso na minha vida, eu era um pastor jovem, tinha cabelo ainda, garoto. Modesto deve lembrar bem desse caso. Um casalzinho que no meio da igreja, namorou, casou. Lembra, Modesto? Aí ficou aquele romance. Depois o casamento acabou. Como é que o casamento acabou? O cara tinha sexo com a mulher e se masturbava. Tinha sexo com a mulher e se masturbava. Tinha sexo com... O cara viciado em masturbação. E olha que a pornografia nem era aquela coisa tão intensa naqueles anos. Não era tão fácil como hoje. Então, quem vive essa desgraça, vive numa cadeia. Quantos me entendem? É uma cadeia real, que vai trazer danos
para o teu relacionamento real. Desculpa falar tão francamente, abertamente esse tema com vocês. Mas depois, um dia depois da assembleia, eu reuni só os homens. Falei, cara, vamos fazer uma reunião de homens. Perguntei esse amado. Falei, tu quer abençoar e edificar esses homens? Permite abrir esse tema mais profundamente? Ele falou, pode sim. Reunimos os homens aí, aprofundamos esse tema com os homens, só homem. E a gente aí escancarou o assunto, aprofundamos só com os homens toda a problemática que é o homem fundamentar a identidade dele em sexo. E achar que se ele não faz sexo, ele não é homem. Daí rasgamos o verbo com os homens. De repente, vou dar uma sugestão para você, Sérgio. Naquele encontro lá, a gente pode ter um tempinho com os homens também. Entendeu? Solta a mulherada para um lado, os homens para o outro, e vamos que vamos. Para conversar sobre temas como esses assuntos. Que tem, prova o casamento, sexo, a falta de sexo prova um monte de coisa. Prova um monte de coisa. E, não vou antecipar aqui o assunto com os homens, depois a gente conversa com os homens. Depois a gente fala. Tá bom assim, amados? Deixa eu tentar entabular aqui. Eu não sei se ficou claro. Ficou claro para vocês a questão da autoridade de Deus através da igreja? Você crê nisso? Está clarinho mesmo. Irmãos, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é escrever isso, porque quando você escreve, você pensa as palavras. Você escolhe as palavras, põe os textos lá e fica assim. Eu acho que é uma dívida nossa de escrever esse assunto melhor, de colocar essa coisa bem escrita, Marcão, para a gente poder distribuir para os irmãos leem, e aí pode checar todos os textos bíblicos e ter uma visão mais clara. Acho que é uma dívida. Mas o resumo, o princípio é esse, o princípio é que a igreja de Jesus é o reino de Deus na terra. Você diz amém ou não? É outra jurisdição. E aqui nós tratamos todos os temas, e alguém pode depois levar para outra jurisdição? Pode. Pode, é contigo, mas você vai ser responsabilizado por isso também. Você precisa... O discípulo de Jesus é ensinado a ter misericórdia. E quem exerce misericórdia alcança o quê? Misericórdia. Misericórdia é uma bênção. Amém? Mas ele precisa ser justo, zeloso, tratar todas as questões, não olhando para a pessoa, a condição dela. A igreja tem esse mandamento desde a lei de Moisés. Não olhando a condição dela, se é rico ou se é pobre. Porque a igreja não pode ser injusta porque a pessoa é rica e nem injusta porque a pessoa é pobre. Porque às vezes a pessoa quer dar ao pobre o direito que ele não tem. Deu para entender ou não? Quer dar o direito ao rico porque ele é rico, e às vezes tem gente que é Robin Hood, quer dar direito ao pobre porque é pobre. Isso se equivoca do mesmo jeito. A igreja, fundamentalmente, os pastores, fundamentalmente, trabalham com uma coisa chamada verdade. Diga verdade. Diga verdade. Diga verdade. O que os pastores perseguem em qualquer tratamento é saber a verdade. Não é a favor de A, de B, de C, se o irmão é pastor, se é ovelha. Porque tem irmão, se fosse ovelha, já tinha disciplinado. Eu ouvi um irmão lá falar isso. Teve gente que queria a exclusão do pastor. Se fosse ovelha, estava excluída. Aí eu peguei os últimos 2 casos de exclusão dos irmãos. Essa igreja excluiu 2 casos, de 2 caras pervertidos sexuais. Um, inclusive, que botava o pênis no meio da rua e ficava exibindo para a mulherada no meio da rua. Irmão, não sei como não levou uma surra, não fizeram uma cirurgia nele, deixaram ele eunuco lá, entendeu? Para não falar outra palavra, mas eu não sei como, mas o cara ousadamente era um exibicionista, que é uma vertente da pornografia, não sei se vocês sabem disso, da perversão sexual. É o cara exibicionista, que tem gente que gosta de ficar na janela se exibindo, gosta de ficar em lugares, em câmera, se exibindo, entendeu? Gosta de ficar em vários lugares se exibindo sexualmente. E um deles era assim, era tão pervertido que estava lá na rua. E o outro caso era um caso semelhante, igual de vários adultérios, que ela não tinha mais, nem sabia quantas pessoas já tinham traído a mulher e seguia traindo. E os irmãos excluíram. Eu falei, bem, eu tenho esses 2 casos, foram as 2 exclusões que vocês fizeram.
Me diz aqui se o pastor de vocês está dentro dessa condição. Todo mundo não. Porque tem gente que diz, não, se fosse ovelha, ó o João Batista, querido. Quem julga na igreja, julga segundo a verdade. Não importa quem é a pessoa, se é grande, pequena, se é rica. E não deve favorecer ninguém contra a verdade. A verdade triunfa. Amém ou não? Ela tem que ficar ali e aí usar de misericórdia, mas a verdade é ali, a luz está ali. A gente usa de misericórdia, mas na luz. Ninguém está cego para usar de misericórdia. Inclusive, a gente não tem como usar de misericórdia nas trevas. Quantos me entendem, diz assim, amém. Deixa eu bater um último tema com vocês aqui. Ah, Jesus, tem misericórdia de mim. Fala o último tema, mas eu preciso bater isso rapidinho. Que esse era um tema que eu queria ter falado com o tempo. Um dia eu fui visitar um pastor, ele estava lá em Curitiba, ele estava alocando um prédio para reunião, sublocando o mesmo prédio que a igreja usava lá. E a gente sentou assim no púlpito para bater papo, começamos a conversar e eu quis saber, mas aí como é que foi essa história? Eu estava acompanhado com todos os obreiros lá de Curitiba, mas esse pastor veio falar com a gente. O que ele estava vendo de interessante? Eu gostei da ideia. Ele falou assim, não, nós somos uma igreja caseira. Eu gostei. Né? Opa! Então a gente quer estar mais nas casas, a gente quer diminuir nossas reuniões e tal, tá jóia. Mas ele seguiu falando e falou assim, e além disso eu preciso de dinheiro. Eu falei, tá bom, a gente entende, o cara precisa de dinheiro. Porque eu comecei a pregar agora contra os dízimos, aí preguei contra os dízimos. Ó. Não, alguém até podia dizer, mas é normal, pregou contra os dízimos, não tem dinheiro, pô. Mas não. Eu vim de lá com uma frase na cabeça. Mais ou menos assim. Algo está muito errado quando alguém prega contra o legalismo do dízimo. Porque eu acho que ele até nem soube falar. O tema não é pregar contra dízimo, é falar sobre a legalidade do dízimo. Legalismo do dízimo. Eu falei, algo está muito errado quando alguém prega contra o legalismo do dízimo e as arrecadações da igreja caem. Porque deveria ser o contrário. O cara prega contra o legalismo do dízimo, liberta o povo, e o povo começa a viver igual a igreja primitiva. As arrecadações vão fazer o quê? Subir. Falei, algo está errado. E eu fui para casa de verdade pensando nisso. Falei, meu Deus, onde esse cara está errando? E aí me veio uma frase assim dentro do meu coração, o que o Espírito Santo falou? Falou assim, ele está entre a lei e a graça. O que é entre a lei e a graça? Eu sei que o tema que eu vou falar agora rapidinho, de repente muita gente não capta. Talvez haja alguns novos aí, não entendam profundamente, mas em geral assim, tem várias pessoas que eles entendem que não são justificados pela lei e começam a combater tudo que a lei fala. Ah, isso é lei. Não quero. Não, isso é lei, não quero, isso é lei, não quero. E eu comecei a perceber que essas pessoas também não estavam vivendo na graça. O que adianta você combater a lei se você não vive na graça? Porque era o normal daquela igreja onde o pastor estava, que ele, uma vez combatendo a lei, onde é que estava todo mundo vivendo? E o discurso dele comigo era de graça. Não, mas estou na graça, porque ele citou alguns versículos assim que eu já sabia que ele ia andar. Não quis debater, porque o assunto ali não era debate, mas fiz uma perguntinha simples para ele. Eu falei, mas tu não acha que está errado o fato? A única pergunta que eu fiz, de você estar pregando contra o legalismo da lei e as arrecadações caíram, tu não acha que está errado, não? Se você quer viver igual a igreja primitiva, tu tinha que estar aqui sobrando dinheiro. Aí ele falou, não, mas tu sabe que é difícil, né? Migrar é difícil. Ele usou a palavra migrar. Eu falei, então ele está migrando mesmo, ele está migrando, saindo de um lugar para outro, ficou no meio do caminho, não foi para lugar nenhum. E aí, ensinou o povo a ser o quê? Quem está ensinando esse povo? E aí eu pensei o seguinte, há pelo menos algumas verdades que a gente precisa considerar quando o tema é lei e graça. Eu queria bater contigo rapidinho alguns. Porque eu acho que tem muita gente nesse vácuo, que é outro problema para quem faz discípulo. Primeiro, Jesus cumpriu toda a lei. Quantos acreditam nisso? Quem acredita? Vocês estão fraquinhos, mas eu vou falar assim mesmo. Tem Nárnia, sai de Nárnia. Jesus não apenas cumpriu, ele explicou a lei. Quantos creem nisso?
Ele que explicou. E não apenas explicou, Jesus corrigiu interpretações equivocadas da lei. Tem um monte de coisa que os caras falavam, Jesus dizia, não é assim, é assim, ó, põe. Porque os caras, inclusive, tinham tradições que eles carregavam com eles, que não era lei, eram tradições. Quer ver uma tradição judaica que Jesus combateu? Os caras diziam assim, se alguém chegasse e dissesse, olha, falasse para o cara da lei lá, o pastor da época, falou, o dinheirinho que eu tenho aqui, eu queria dar de oferta, mas eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Aí o cara ensinava assim, olha, se você desse dinheiro de oferta, você não precisa honrar teu pai e tua mãe. Resolvia a parada assim. Jesus falou que essa tradição era uma tradição corrente nos dias dele. Eles falavam isso, eles ensinavam o povo. Galera, ó, quem tem a sua oferta agora, entregar aqui para o Senhor, não precisa honrar pai e mãe. Era isso que eles ensinavam. Jesus falou assim, é uma tradição humana, e vocês desprezam a tradição humana pela lei de Deus. A lei de Deus fala para honrar pai e mãe. E honrar não é falar bem de pai e mãe, é honrar, chegar juntinho mesmo. Dar din-din para o papai e mamãe. Isso que é honra, pai e mãe. E eles se furtavam disso, com essa desculpa. Quantos me entendem? Jesus corrigiu vários casos como esse. Diz comigo, Jesus aprofundou os mandamentos da lei. Vários casos que Jesus não só corrigiu, ele aprofundou. Vocês ouviram o que os antigos falaram? Não matarás? Ah, ouvi. Vou te falar como é que começa essa história. E mostrou que o ódio, a indisposição com o irmão, que a saíra que precisa ser tratada é que vai culminar em homicídio. Ele aprofundou. Vocês ouviram quando falou não adulterarás? Ah, eu lembro. Então, eu vou dizer, qualquer um que olhar com intenção impura, quando você deixa a impureza na tua vida reinar, você já está pecando. Essa é a verdade. O que vai culminar no adultério é essa impureza que você alimenta. Quantos dizem amém? Jesus então aprofundou várias leis morais. Ele também mostrou que algumas coisas da lei eram sombras. O templo. Quem é o templo do Espírito Santo? Não ouvi. Fala de verdade. Então, se vocês acreditam nisso, os irmãos podem vender o sítio e a gente vai ficar normalmente vivendo como igreja? Tem gente que vai ter abstinência no domingo. Não, eu vi o irmão assim, mas eu tenho necessidade de reunião geral, o irmão falou comigo. Sem vergonha, cara. Falta reunião, uma por mês ele falta. Eu falei, tu é um cara de pau. Eu falei para ele, por quê? Eu falei, porque uma que a gente tem por mês, tu falta. Como é que tu tem necessidade de reunião geral? História. Aí ele, Mas naquela eu fui. Naquela foi, cara. Diga, nós somos o templo. Não tem necessidade, estou falando sério, não tem templo. A igreja não tem templo. Paramentos, aquelas roupas, tudo sombra. Urim, tumim. Meus irmãos mostraram um vídeo agora, eu vou ter que falar isso. Edir Macedo está lançando umas modas muito punk por causa do templo lá de Salomão. Então eu vi um vídeo que o irmão me mostrou, eu falei, porque me mostraram ontem, o cara apresentando o sumo sacerdote. Eu fiquei pasmo. Falei, Jesus, tem sumo sacerdote, daqui a pouco vai voltar o sacrifício dos animais. Vai voltar aquela sombra toda, é sombra. Isso acabou, já era. Não existe mais, se cumpriu tudo em Jesus, é muita coisa que é sombra. O cordeiro derradeiro foi Jesus, já cantou meu irmão Ratilano Murado, lá no sambão dele. O cordeiro derradeiro foi Jesus, acabou. Não tem santíssimo lugar, o véu foi rasgado, de alto a baixo, amém? Você entra e fala com ele lá diretamente com o Todo-Poderoso, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto. O sangue de Jesus, pô. Você entra por ali e adora. Todo dia na tua casa, no banho, qualquer lugar que você pode entrar e adorar o Pai. Qualquer dia, não tem que ser domingo, terça, não, domingo é o dia do Senhor. Qualquer dia do Senhor. Ele é dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele eternamente, agora. Você diz amém ou não? Sempre, todo tempo. Ele é pleno. Então, muitas dessas coisas são sombras. Outras coisas você tem que compreender. Sábado. Irmãos, o nosso sábado é Cristo.
Mas se você quiser, vou dar uma dica para você, se você quiser entender bem esse assunto do sábado, o melhor texto que eu li sobre isso, quem escreveu foi Anderson Paes. Por que não guardar o sábado? Acho que o Anderson foi preciso naquele texto. Está lá naquele site conexãoeclésia.com. Por que não guarda o sábado? Ele vai ali didático, aquele jeitinho dele, professorzinho, vai pá, bate e arruma, amarra o texto, é um bom material para você ter na mão, bom para você colocar lá, conversar, muito excelente. Por que não guarda o sábado? Aí você vai ver o que a gente já tem falado. Nosso sábado é Jesus, nosso descanso é Jesus. Você diz amém ou não? Circuncisão, não tem que circuncidar mais nada. Guarda o teu prepúcio do pênis aí, não deixa ninguém cortar. Não, mais um pouquinho, os caras vão começar a circuncidar também. Entrou na porta do tempo, circuncisão, opa. Vão ter que cortar de verdade, gente. O negócio está indo para o legalismo, porque a igreja judaizante recolhe mais. Se a gente começar a colocar costume judaico aqui, a gente vai arrumar dinheiro para caramba. Porque tem muitas ofertas. Nasceu teu filho, vai apresentar, traz uma oferta especial. Fora a oferta normal. Aniversário, paga mais oferta. Dia santo, mais oferta. Hoje é o dia não sei o quê, mais oferta. E vai, pecou também, traz oferta pelo teu pecado. Então, é oferta direto. Então, o cara, se a igreja judaizar, meu irmão, vai encher de dinheiro, porque o cara vai pedir tudo, toda hora, sem sentido, sem reino, sem Deus, sem nada. Então, onde é que está o perigo de ficar no meio do caminho? Vou tentar explicar. O nosso sábado é Cristo. Ele é o nosso descanso. Você diz amém ou não? Nós entramos no nosso descanso. Nós estamos em Jesus. Quantos estão em Cristo? Tem mais dia santo, tem nada. Você está em Cristo. Ele é o nosso sábado. Mas deixa eu te perguntar, você conhece algum crente que não descansa? Não fala alto, só pensa. Nem olha para o lado. Pode entregar a pessoa. Pensei em você agora. Não. Você conhece alguém que não tem descanso? Não tem repouso? Não tem confiança em Deus? Você conhece alguém assim? Essa pessoa corre o sério risco de pregar contra o sábado. Ah, que sábado que é? Eu não sou adventista. Mas também não entrar no sábado. Você conhece alguém que não é circunciso, não cortar o prepúcio, não sou circuncidado, mas também não é circunciso de coração? O que é o circunciso de coração? Paulo diz que circunciso de coração é aquele cara que adora a Deus em espírito e não confia na carne, não se gaba na carne, não confia na carne. Tu conhece alguém que confia na própria carne? Crente? Eu digo para você, essa pessoa ainda precisa experimentar uma circuncisão de coração. Porque no prepúcio não existe mais, mas no coração existe. Isso é que eu chamo de estar entre a lei e a graça. Para experimentar a graça tem que ser uma coisa abundante. Você diz amém ou não? Romanos 2, 29. O que diz Romanos 2, 29? Judeu é aquele que o é interiormente. Não são os paramentos que vai te deixar judeu. Vou botar kippá agora na cabeça. Eu tenho até um kippá. Bota na carequinha, vou andar por aí de kippá, tirando o ano de judeu. Não é uma expressão externa o teu judaísmo. Ele diz o quê? Não é... Judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aqui é do coração. Onde é essa circuncisão? No espírito, e não é segundo o quê? A letra, e cujo louvor não procede de quem? Mas de quem? De Deus. Por quê que é assim? Filipenses 3:3 diz, porque nós, diga nós é que somos a circuncisão. Filipenses 3:3, que somos a circuncisão. Por que nós somos a circuncisão? Por quê? Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em quem? Alguém se gloria no sábado? Alguém se gloria em alguma coisa da lei? No dízimo? Não, que eu dou o dízimo. Está se gloriando na carne.
Está se gloriando em quê? Se gloria em Cristo. Nele, que é a nossa circuncisão, nosso sábado. Você diz amém ou não? E diz mais o quê? Não confia em quem? Na própria carne. Confiamos na carne própria. Não pode, pô. Nossa carne não tem justificação, não tem nada. Você diz amém ou não? Eu posso bater aqui com o consentimento de vocês algumas verdades sobre o dízimo? Vocês me suportam? Me suportam? Por quê? Porque as pessoas, o principal argumento, ou um dos argumentos contra o dízimo, é dizendo que o dízimo é da lei. Tem gente que fala, eu não discuto sobre esse assunto de verdade, nem discuto, eu nem defendo o dízimo. Porque eu digo, cara, eu sei que os avarentos não herdarão o reino. Eu sei que Deus ensinou, eu sei que Ele ensinou. Mas não ficar discutindo contigo sobre o dízimo. Mas é o seguinte, vamos lá para os argumentos das pessoas que dizem, não, é da lei. Irmão, o dízimo não nasceu na lei. Quem sustenta que o dízimo é da lei, ele vai encontrar lá em Gênesis 14, 18 a 20, 28, 22, o próprio Hebreus diz isso. Ele vai ver que não, Hebreus vai dizer também, porque Hebreus vai certificar que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Então, Hebreus vai se remeter antes da lei, pô. Então, antes da lei, os caras já entregavam dízimo. Então, não era coisa da lei. O que a lei fez? A lei regulou o dízimo. Quando a lei chegou, Deus tinha uma tribo chamada a tribo de Levi, os levitas, que se dedicavam exclusivamente ao tabernáculo. E aí Deus falou o seguinte, todo dízimo das outras tribos vem para essa tribo, e essa tribo não vai ter direito de plantar, não vai produzir, não vai trabalhar como as outras tribos. O teu direito é ficar aqui, se dedicar exclusivamente a esse serviço, e daí alimentava a tribo de Levi, e é assim que o dízimo foi regulamentado na lei. Mas uma pessoa que sustenta e diz, não, o dízimo é da lei, coitado. Outro argumento interessante, não é ensinado na nova aliança. Não, o dízimo não é ensinado na nova aliança. Não é ensinado de maneira explícita na nova aliança. Embora Jesus lá em Mateus 23, que ele falou, ai de vós, escribas e fariseus, ele fala assim, vocês dão o dízimo de tudo. Lucas também fala. Vocês dão o dízimo de tudo. Deveriam fazer isso. Sem omitir as coisas mais importantes da lei. A misericórdia, o amor. Jesus não nega. Jesus não diz, não. Outra coisa, nunca acusaram Jesus de não dar dízimo. Meu irmão, eles caçavam Jesus de tudo que é jeito. E nem os apóstolos. Porque os judeus, eles podiam acusar Jesus de qualquer momento. Você acusava Jesus de outras coisas. Queriam perguntar se Jesus dava o imposto do templo. Quando ele mandou Pedro pescar lá a moedinha, lembra? Eles caçavam Jesus, queriam ver um furo em Jesus. Jesus, então, com certeza praticava. Jesus elogiou a oferta da viúva. E não foi por qualidade, foi por quantidade mesmo. Porque, segundo Jesus, a viúva deu mais do que todo mundo. Por que ela deu mais que todo mundo? Engraçado que Jesus está usando uma figura percentual para falar da oferta da viúva. Ele está usando que ela deu tudo. Tudo fala de 100% do que ela tinha. Por que ela deu mais que os outros, se os outros deram grandes somas? Não. Ela deu mais que os outros porque, percentualmente, essa viúva deu tudo. E os outros deram o que lhe sobrava. Era muito, mas para eles era pouco. Não tinha tanto significado e valor como para aquela mulher. Então Jesus elogiou uma oferta percentual. Jesus elogiou. E quando você diz assim, não foi ensinado no Novo Testamento, irmãos, tenha cuidado com isso, sabe por quê? Porque, vou pegar um exemplo. Você não vai encontrar explicitamente nenhum ensino no Novo Testamento contra a adoração de imagem e escultura. Não vai encontrar. Você não vai encontrar explicitamente nenhum mandamento contra o fumo. Vai encontrar. Tem gente que diz assim, onde é que está pecado aí fumar? Mostra para mim. Você não vai encontrar, porque não tem. E não é porque não tem, claramente,
que não está ali de forma subjetiva, implícita, está ali. Você, quando quer ensinar alguém contra o cigarro, tu vai de forma implícita, irmão, aqui, ó, você está pecando contra o templo do Espírito Santo, você está destruindo o teu corpo, você está com não sei o que, que serve até para outras coisas. Aqui, ó, glutonaria, bebedice, o cara está destruindo também a droga, a maconha, a droga ilícita, a droga lícita, porque também é um vício comum agora, muita gente é viciada em droga lícita, né? Tem receita, comprou, acha que está bem, mas vive drogado igual. Tem médicos drogados, enfermeiros drogados, um monte de gente se drogando com droga lícita. Então, em geral, as pessoas não consideram muito isso. Mas, assim, cuidado quando você diz assim, não tem ensino no Novo Testamento. Porque alguém pode pegar o mesmo princípio teu e mostrar que outras coisas não tem ensino no Novo Testamento claro. Sobre idolatria de imagem, eu não encontrei. Eu sei que tem uma condenação ao idólatra. Paulo fala sobre os idólatras, que inclui a adoração à imagem. Mas não diz assim, não adore imagem, escultura. Não. Mas se eu for pegar esse mesmo princípio, eu vou combater os avarentos, porque também diz que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Então não é um argumento sábio dizer que não está explícito no Novo Testamento, logo Jesus, logo não é de Deus o dízimo, porque não está explícito, entendeu? Não está explícito. E também não estou defendendo o dízimo, só estou falando dos argumentos contra o dízimo, tá, amado? Estou falando dos argumentos contra o dízimo. Outro argumento, esse é o mais furado de tudo, que o apóstolo Paulo não recebia sustento por parte da igreja. Quem já ouviu esse sustento? Quem já ouviu esse argumento alguma vez? Já ouviu, Clebinho? Só você que ouviu, que eu acho que só você levantou a mão. Não, estou marcando. Apareceu mais gente. Esse argumento eu acho que é o mais, entre os teólogos, eu acho que esse é o mais usado. Não recebia. Já vi muito pastor, gente boa, dizendo, não, Paulo trabalhava. É um argumento furado. Por quê, Franco? Porque Paulo só não recebeu em duas igrejas, Corinto e Tessalônica. Corinto, 2 Coríntios 11, 12, não sei se vocês podem projetar aí que eu não tenho aqui. 2 Coríntios 12, melhor, 11, 12, 11 versículo 12, Paulo ele mostra o motivo dele não ter comido lá. Por que ele não comeu? Por que ele não recebeu dos coríntios? Ele usa essa expressão. Ele diz que ele quer cortar a ocasião. O que aconteceu com Paulo? Paulo era o pai daquela igreja. E depois que ele saiu de lá, apareceram vários apóstolos lá e um monte de deitão. Quando Paulo chegou lá e viu que tinha um monte de deitão sustentado pela igreja, o que ele falou? Eu vou cortar a ocasião desses caras. E como eu sou o pai aqui, essa galera, eu não vou receber nenhum tostão dessa galera e vou cortar a deles. Porque os caras vão dizer, se a gente não dá para o nosso cara que fundou aqui, o pai que fundou aqui, se a gente não honra dele, por que a gente vai honrar esses caras? Isso aí ele deixa muito claro aí no texto que faço e farei. Ele está se defendendo, porque já tinha irmão acusando ele de que ele não era apóstolo, porque os apóstolos, o mandamento de Jesus, não levar dinheiro e ser sustentado, quem prega o evangelho viva do evangelho. Então já tinha gente argumentando contra Paulo o apostolado dele, então ele teve que defender o apostolado dele, dizendo, cara, se eu faço isso, eu faço e farei, né? Farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Depois você pode seguir lendo. E Tessalônica também. Aí Tessalônica é um caso mais simples. No capítulo 3, depois você encontra isso. Oi? Honorários, Se nasce, honrar os presbíteros. Ele cria no sustento. Não, mas aí tem, sobre o sustento, que não é nem um tema que eu queria falar, tem muitos textos. Sobre sustento, aí Paulo dá uma aula. Paulo chega a dizer assim, se eu vos semeio coisas espirituais, se ele é muito requerer de vós coisas materiais, Paulo dá aula para os Gálatas, dá aula para os Coríntios. Sobre esse assunto, Paulo esbanja. Mas eu quero bater no argumento que diz que Paulo não comia. Que Paulo não comia. Tessalonicenses, vocês sabem o motivo. Quem se lembra o motivo dos Tessalonicenses?
Eles eram desordenados, não gostavam de trabalhar, eram preguiçosos. Paulo se viu no meio de uma igreja de gente preguiçosa, desordenada. Aqui no sítio uma vez, confrontei um irmão, um jovem bonitão, saradão. Retiro, final de retiro, todo mundo trabalhando, o irmão comendo. Um prato forte. Todo musculosão aqui. Eu olhei para ele e pensei, ou ele já trabalhou muito, está na folga, ou ele está na contramão, irmão contramão. Todo mundo trabalhando, ele comendo. Mas parei de frente assim, dei uma puxadinha, e aí, filhão, tudo bem? Tudo bem. Está tudo bem contigo? Não estou legal não. Falei, está legal por quê, filho? Não, me aborrecia. E por que tu se aborreceu? Não, os irmãos não sabem falar, Fran. O que os irmãos falaram que não souberam falar? Não, os caras querem que eu trabalhe aqui com eles, ajude, mas não sabem falar. E aí, cara, me aborreci. Quando me aborreço, aí eu paro, dou uma travada. Aí eu virei com todo amor e falei, você não perde o apetite não, quando você... Você deveria perder o apetite também. Não, é interessante que Paulo fala aos Tessalonicenses, quem não trabalha não coma. Eu falei, você não perde o apetite não, quando você está com raiva. Você vai ficar com raiva, muita raiva, não come uns 2 dias sem comer. Com raiva, mas você só não trabalha quando está com raiva. E aí começamos uma conversa, na boa, ele foi entrando e finalmente ele começou a falar da rotina dele, era uma rotina muito complicada, ele acordava já tarde, ia malhar, que ele era um cara bem malhado, depois ele ia para a casa dos irmãos e comiam. Comia na casa dos irmãos lá, pá. E aí, falei, tu já percebeu que você precisa de ajuda? Não, eu sei que eu preciso de ajuda. Posso te ajudar? Pode. Eu falei, a primeira ajuda que eu vou te dar é falar com a igreja. Como assim? Eu falei, tem que ser notado. Por quê? Porque a igreja tem que te ajudar. A igreja não pode ficar te recebendo meio-dia para o almoço, às 6, às 5 para o café e depois mais tarde para a janta. A igreja tem que acordar, para te ajudar, ela tem que tomar uma atitude. É isso que Paulo está mais ou menos defendendo aqui. Mas uma das medidas que Paulo tomou também, além de notar os desordenados, ele diz que ele deu exemplo. E ele não foi pesado. É aqui que ele diz que eu não fui pesado. Eu trabalhei com a minha própria... Porque ele queria tirar aquela galera da preguiça. Aqueles deitões lá, ele queria resolver também. Aí você pergunta assim, Franco, então esse período que Paulo estava lá em Corinto, o tempo que ele ficou em Tessalônica, todo o tempo ele fez tenda? Todo o tempo ele trabalhou com as mãos? Não. Ele recebeu oferta. Como assim recebeu oferta? Recebeu. Ele, além de só não ter recebido dessas igrejas em 2 oportunidades, ele recebeu oferta. Onde é que está isso? 2 Coríntios 11, 7 em diante. Ainda se defendendo, Paulo diz assim, cometi eu, porventura, algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Aí ele diz assim, despojei o quê? Não ouvi. Não ouvi. O que ele fez? Você sabe o que é despojar? Eu já entrei nessa palavra, é uma palavra forte, é quase que tirar a força. Mas, quando você olha bem o sentido da palavra, depois examinando todos os textos, chega a uma conclusão que Paulo está envergonhando aqueles caras assim, olha, eu recebi de gente mais pobre, porque era isso que ele considerava se despojar. Eu recebi de gente mais pobre para servir a vocês de graça. É isso que ele está falando. Gente mais pobre pagou o meu salário para vir aqui. Eu já usei desse argumento. Por anos, a gente ia ao Chile sem receber nenhum tostão daqueles irmãos. Isso foi uma palavra que Deus falou, não recebe deles. Tinha um irmão que viajou comigo, ficou até nervoso. Não é possível, meu irmão, a gente paga tudo aqui. Eu falei, querido, aqui a gente paga tudo. Nos primeiros anos, a gente ia lá e não tocava nesse assunto. Eles esperavam que a gente fosse falar de dinheiro, a gente não falava. Aí um dia, eu levei para lá uns CDs aqui dos irmãos, fizeram um CD de música, alguma coisa que eu fui lá para vender, para cooperar com a nossa passagem. E os irmãos, tipo, pô, cara, vai vender aqui, vai arrumar um dinheirinho aqui no nosso meio?
Aí eu, humildemente, abri todos os meus passaportes, carimbo por carimbo, e relacionei cada viagem, sem contar aquelas que eu entrei com identidade. Dia tal, dia tal, dia tal, dia tal. Eu vou falar só das viagens para cá. Dia tal, dia tal, dia tal, dia tal. Eu despojei gente mais pobre que vocês para vir para cá. Gente muito mais pobre. Aí a vergonha foi libertadora. Libertou os caras, estão livres agora. Libertador. Mas assim, sempre tem um motivo para você não receber integralmente, trabalhar integralmente, ficar lá o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Quem já foi ao Chile sabe como é que é, moenda. Eu tenho um amigo que está aqui na reunião, não vou falar quem é não, que ele me zoava pra caramba, ele mexia comigo, porque às vezes ele chegava lá em casa, eu estava dormindo ainda. Essa vida de pastor, beleza. Eu vou ter essa vida de pastor, acordar 10 horas, coisa linda. Viajou uma vez comigo para o Chile, e eu disciplinava ele assim, ó, levantar, vamos embora. Não dá, Franco. Falei, eu sabia o nome da empresa dele. Eu falei, aqui não é empresa tal não, meu irmão, vamos embora, levanta. Franco, não dá, Franco, pelo amor de Deus, já que você está falando, você não dorme não. Vamos embora, você que falou que queria ter vida de pastor, moleza, vamos embora. Assim que eu pilhava ele. Tinha um outro que dizia assim, um outro empresário que dizia assim, eu ainda vou ser pastor um dia. Primeira viagem, bichinho, queimou. Queimou. Tem um dia que ele botou a mão na cabeça e falou assim, cara, não dá para mim não, cara. Vocês não dormem, vocês não comem. Falou assim que ele falou, ó, vocês não dormem, vocês não têm horário para dormir, vocês não têm horário para comer, vocês são malucos. E eu perdi um pastor. Porque ele poderia ser um bom pastor. Mas nesse dia ele falou assim, cara, ser pastor, não, eu preciso ser empresário. Eu falei, tá bom. Jogou a toalha ali. Perdi. Porque ele disse que era demais para ele. Era um ritmo alucinante. Então você imagina, esses irmãos iam lá, pegavam esse ritmo alucinante, e tudo pagando sua própria conta. E os outros irmãos ficaram zangados porque um dia te levou um CDzinho para vender lá. Aí eu tive que abrir o baú com eles. Mas assim, Paulo está repreendendo esses irmãos do mesmo jeito. Ele está falando, eu despojei, eu tirei de gente mais pobre para dar para vocês, para servir de vocês de graça. Quantos me entendem? Eu podia seguir falando aqui, tá? E mostrar para vocês que ele não vivia de fazer tendas. Quantos me entendem? De verdade. Ele, quando semeava, 1 Coríntios 9, 10, ele semeava na esperança de colher. Ele esperava, semeava assim. 1 Coríntios 9, ele semeava na esperança de colher. E depois, como eu falei com o Cláudio aqui, se a gente fosse pegar todos os textos de Paulo, todos, que são muitos, você vai ver como ele defende bem esse princípio. O mais chocante de todos eles, acho que talvez o mais forte de todos eles, é Gálatas 6,6. Vocês se lembram de Gálatas 6,6? Tem gente que não conhece, mas tem gente que guarda profundamente esse ensino aí. Ah, eu sei que diz Gálatas 6,6. É Paulo que está falando. Eu só vou ler porque é Paulo que está ensinando. Porque como os caras argumentam que Paulo era o cara que fazia tenda, que... Gente, Paulo viveu desse jeito que eu estou falando com vocês. E ele ainda deu esse ensino aos Gálatas, dentre muitos ensinos que ele deu para a igreja, sobre o princípio de colher, princípio... Ele falou assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra faz o quê? Completa aí, amado. Eu nem vou pedir que você fale muito alto, não, porque de repente teu líder está aí, teu pastor está aí, está do teu lado. O que tu tem que fazer? Todas as coisas boas, aquele que E não vira o versículo, não. O que Paulo vai dizer depois no versículo 7? Quem se lembra? Primeiro ele está dizendo assim, olha, aquele que está sendo instruído na palavra, vou dar um conselho, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não é bajulação não, mano, não é puxa-saco não. Tem nada a ver. É uma instrução apostólica com um propósito espetacular. Qual é o propósito dele? Aí eu vou ter
que ler o versículo 7, que alguns aqui não se lembram. Mas o versículo 7 é conhecidaço. O versículo 7 é que sempre se lê o 7 separado do 6. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai. Deixa eu te falar uma coisa sobre o dízimo contigo. O dízimo de Israel, ele tinha uma bênção e tinha uma maldição. Você se lembra? Trazia bênção e maldição, o dízimo. Quando o cara entregava o dízimo, tudo que ele fazia prosperava. Quando ele não entregava, ele abria a porta para os devoradores, chegava, arrebentava a plantação dele, o sactel dele era furado. Assim Deus tratava os infiéis na velha aliança. Você diz amém ou não? Diz amém ou não? Agora, olha que coisa interessante. Na nova aliança tem uma mudança fundamental. Qual é a mudança? Nós temos uma bênção sobre nós. Você sabe qual é a bênção que está sobre nós? Não tem nada que vá devorar a tua semeadura. Ah, não tem. Está certo quando o cara diz lá, isso aqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem. Porque a bênção que está sobre nós não permite que a nossa semeadura seja devorada. Tudo que você semear, tudo, tu vai colher. Você crê nisso? Crê ou não? Então o que os apóstolos falavam para os irmãos? Os apóstolos não ameaçavam ninguém. Olha, se você não der, o diabo devora. Ele não ameaçava ninguém, simplesmente dizia assim: se plantar, colhe. E se não plantar? De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Você quer ter uma plantação boa? Quem quer ter uma plantação boa? Semeia, pô. Quer ter uma plantação ruim? Aí Paulo chega e diz isso. Quem planta muito, completa. Quem planta muito, quem planta pouco. Quem planta nada. Nada. Então não é um tema legalista. Não tem legalismo na parada. O que os irmãos sabiam? Eles sabiam que Jesus, que Deus nos abençoou, diga, Deus nos abençoou. Diga, Deus nos abençoou. Com toda a sorte de bênção. Toda a sorte de bênção. Na região celestial. Você crê nisso ou não? Você é um cara abençoado? Agora, o que um cara abençoado que não planta, colhe? Não, ainda vou dizer, o que você plantar, tu vai colher. Se você plantar para carne, aí Paulo completa. Segue lá o versículo 8. Tu vai colher também. Quem semeia para carne, colhe o quê? Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Mas o que semeia para o Espírito. Você sabe o que ele está dizendo, irmão? Ele está dizendo que o cara que honra, quem instrui ele, semeia para o Espírito. Porque ele não está ensinando ninguém a semear na carne. Ele começa ensinando o cara a semear na pessoa que está instruindo ele. Ele não está ensinando a semear para a carne. Ele diz o contrário, que quem semeia para a sua própria carne, colhe o quê? Corrupção. E quem semeia para o Espírito, colhe o quê? Então, como é que eu semeio para o Espírito quando eu semeio na vida de alguém que me instrui? Aí Paulo vai dizer, se eu vos semeio coisas espirituais, seria muito requerer de vós coisas materiais? Dinheiro acaba, roupa acaba, calçada acaba, tudo acaba. Mas tem uma coisa que não acaba. É o que está semeado na tua vida da parte de Deus. Tem valor eterno. É por isso que o teu trabalho, o teu, estou falando do meu não, do teu, está me ouvindo? Como cooperador nessa igreja, é tão importante. O teu trabalho, assim, o teu investimento nos irmãos tem valor eterno. Todo ensino, toda dedicação, toda oração, toda palavra que você dá em todo o tempo, noite, de manhã, de tarde, de madrugada, tudo que você semeia tem valor eterno. Tu vai lá, vai aconselhar aquela alma cansada lá, tem valor eterno. Irmão, o homem exterior ele se corrompe.
o corpinho vai ficar cada vez mais velho. Se você tem dúvida, pega umas 4 fotos da Vera Fischer. Uma com 20, outra com... Já fiz agora. Pedi ao irmão, falei, irmão, pega umas 4 fotos. Ela botou lá, PUC, no encontro de mulheres. Eu vim no encontro de mulheres agora, semana passada. Falei, eu queria mostrar uma coisa para vocês que a Bíblia já fala, mas vocês não acreditam. Bota aí, pum. Começaram assim, linda. Passa. Tudo que é terrenal, passa. Passa. Vã é a graça, enganosa a formosura. Completa. A mulher que não ouvi. Teme ao Senhor, será o quê? Onde é que você acha que você semeia isso, esse temor? Como é que você infunde temor? Como é que você planta temor em alguém? É isso que dá louvor. É mais do que um tratamento de beleza. Eu não sei quantas horas tu gasta lá no teu cabeleireiro lá. Mas o que se semeia na tua vida espiritualmente tem valor eterno. Quando uma mulher se submete a um discipulado genuíno, ela pode se tornar uma verdadeira ajudadora do seu marido. Ela pode se tornar uma bênção na vida do seu marido. E isso não tem valor. Ela vai ficar velha se ela viver muito tempo. Talvez comece a cair tudo mesmo. Mas, não, porque tentar ficar em pé fica mais feia. É melhor aceitar a velhice normalmente do que ficar ridícula. Entendeu? Tem mulher que não aceita a velhice e fica aquele monstro, aquele Frankenstein, aquela coisa horrível. Mas quem aceita, na boa, vai ficar uma velhinha simpática, bonitinha. Desculpa a franqueza, estou sendo franco com vocês, sem trocadilho. Mas tem algo na mulher que o tempo não rouba. Tem coisa que na mulher o tempo não rouba. O tempo não destrói, pelo contrário, que o tempo passa, ela fica mais bela e mais bela. Pedro falou que um espírito manso, dócil. O trabalho é uma beleza que brota, que aparece. Academia nenhuma vai resolver esse problema inteiro. Mas todo o trabalho, toda a obra de fazer discípulo toca aí. É a palavra que vai no espírito. É o ensino que corrige a alma. É aquela pessoa que vai tornando você uma pessoa para a eternidade. Irmãos, um dia, com a bênção de Deus e graças de Deus, nós vamos estar todos na glória. E lá, um dia a gente vai se encontrar lá nos corredores das ruas de ouro e vamos dizer, gente, como Deus é maravilhoso. E como Ele edificou a nossa vida para nós estarmos hoje aqui. Amém ou não? Edificou com coisas eternas. É disso que Paulo está falando. Ouro, diga ouro, vai ser rua. Diga ruas de ouro. Tu vai pisar no ouro. É asfalto. Na cidade de Deus, ouro é asfalto. Tu acha que Deus está preocupado com dinheiro? É asfalto. Então Paulo está falando de coisas que vai virar asfalto. Se tem alguma simbologia, ainda assim, ele está dizendo que a coisa mais valiosa do nosso planeta é asfalto na cidade santa. O cristão crê nisso. Crê na Bíblia. Logo, os valores dele são outros valores. Então Paulo não está botando medo em ninguém. Paulo está falando uma real. Qual é real? O real é o seguinte, amado. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele colhe. Ponto. Se finir. É assim. Se ficar tentando argumentando, não é lei. Não, que não tem, querido. Eu vou para o Novo Testamento contigo, eu prefiro que você viva a graça abundante de Deus. Jesus falou, se a tua justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, você nem entra no reino dos céus. Então eu vou ficar discutindo contigo legalismo, lei. Não tem sentido, amado. Não tem sentido. É uma vergonha para o cristão, de verdade, estar abaixo da lei. Por isso que eu fiquei assustado lá com o pastor que falou, que disse que pregou contra e o povo ficou ladrão do Velho Testamento, no Novo Testamento, um desavisado, gente que não semeia coisa nenhuma. Eu não sei, que ensino é esse? O que não entrou? Ficou entre a circuncisão da carne e entre a circuncisão do coração. Ficou entre guardar o sábado e não ter descanso na vida em Deus.
ficou entre uma coisa e outra, perdido no vácuo. Você não foi chamado para ficar no vácuo. Tu é um discípulo de Jesus, pô. Para de besteira. Não deixe esse troço entrar no meio da igreja, não, amado. Guarda a igreja. Porque tu vai dizer claramente, meu irmão, deixa esse troço te roubar, não. Você não é justificado por nenhuma lei, é verdade. Mas não fica hipócrita, não fica avarento, não seja uma pessoa que vai desagradar a Deus, não. Excede tua justiça. Descobre quantos judeus davam e seja melhor do que eles. Seja abundante. E toda a tua abundância vai trazer fruto para você. Tu vai colher o resultado disso aí. Em fé. Minha mulher esse dia perguntou assim, às vezes eu não te entendo. Falou assim comigo assim. Às vezes eu não te entendo. Eu falei, o que tu me entende? Tu aperta a gente aqui, aperta financeiramente a gente. Mas com os outros tu dá tudo. Tu abre a mão para os outros e aperta aqui em casa. Quando eu penso que pode, não pode. Quando eu penso que, pô, estou vendo você abençoando, aí eu digo, vou. Aí tu diz, não. Mas por que não, se tu abençoa? Aí eu te expliquei, eu falei, filha, olha aqui. Nós não semeamos em nós. Nós aqui, a gente aperta. A gente não semeia em nós. Outros semeiam em nós. Nós semeamos nos outros. Então, quando tu vê a mãozinha aberta assim para dar para os outros, é porque a gente quer semear no outro. E nós, está sempre apertado. Para mim está tudo sempre apertado. Não está apertado, não. Deus, olha como Deus tem sido bom. Olha como Deus tem nos abençoado. Não tem nada que a gente não tenha semeado nos outros que Deus não tem trazido para nós. Deus é super abundante na nossa vida. Concorda? Ela concorda. Então é isso. Para não te deixar confusa, assim, filha. Não vale semear aqui para dentro, tá? Só se semeia para fora. A gente só é semeadura quando a gente está abençoando alguém. Quando a gente está abençoando a obra. Quando a gente está comprometido. Só isso que é semeadura. Aqui não é semeadura, aqui é autoconsumo. Aqui está consumindo. Aqui a gente está consumindo. Que outros semeiam em nós. Que outros semeiam em nós. E nós vamos semear nos outros, pô. Em outros ministérios, outras pessoas, outra vida. Ela estava confusa, coitadinha. Ela falou assim, pô, Franco, eu não te entendo. Ora, eu vejo você abençoando aqui e ali, coisa, quando eu penso que está folgado, tu aperta o cinto aqui, diz, não vai. Para onde é que eu vou assim? Expliquei, mas ela entendeu. Ficou legal, Dedê? Ficou joinha, claro. Papo sério, a gente tem que ter esse papo mesmo. A mulher tem que falar, eu tenho que saber, pô. Que hora você está tão à vontade que eu penso, esse cara está com dinheiro, pô. Olha como é que ele está. Aí, mas eu falei, Dedê, não estou. Mas aqui em casa tem que ser justo. Quando é para nós, é justo. Mas quando é para abençoar, irmão, não tem nada que a gente não semeie e que não colha. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Claro, estou falando de dinheiro, mas estou falando de tudo. Tudo é tudo. Você crê nisso? Crê não? Vou te animar ainda mais um pouquinho. Você tem dado a tua vida, falei no começo aqui em Filipenses, você tem dado a tua vida em prol da obra, você tem abençoado pessoas. Tudo que você tem dado, tu recebe. Você dá palavra? Quem dá palavra aqui? Tu dá palavra para os outros? Não te faltará, Modesto. É uma promessa do Senhor, tu já sabe disso. Quem dá água ao sedento será dessedentado. Completou, toma a bola. Volta, bata no peito. Está junto, claro. Quem dá água ao sedento será dessedentado. É um princípio. Você refrigera a alma de um monte de gente. O que tu acha que vai acontecer no teu deserto? O que tu acha? Me diz o que vai acontecer no teu deserto. Tu vai ficar pensando assim, pô, eu sou um filho predileto mesmo. Por quê? Porque até no meu deserto Deus fala comigo. Não, querido, larga de ser bobinho. Tu não tem nada de predileto. É o seguinte, é que você deu água para o sedento. E agora no teu deserto não te falta água. Deus sempre te dá uma palavra e você fica de bobe assim. Que coisa boa, Deus fala comigo até quando eu estou no deserto. Fala mesmo, porque você dá água, recebe água. Quem mata a sede de alguém vai ter tua sede matada. E assim é. Todo o trabalho que você fizer, meu amado irmão, minha amada irmã, tu vai ter recompensa. A lei de Deus, diz a Bíblia, é boa. As leis morais, Jesus não tirou nenhuma. Pelo contrário. Ele aprofundou, ele deu mais. E você pode terminar lendo. Uma vez uma moça escreveu para mim no Facebook, assim, diz assim, a lei está morta. Ela falou assim, a lei está morta, queria combater o legalismo. A lei está morta, era um debate longo no Facebook. E eu escrevi para ela assim,
nunca esteve tão viva, porque ela está escrita nas tábuas do nosso coração. O problema não é com a lei. O problema é com a justificação pela lei. Olha o que diz a Bíblia. Mateus 5, 17 a 20. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e ele citou lá no Sermão do Monte, não matar, não roubar, todos aqueles mandamentos morais, ele está falando daquele, não está falando de outros. O que será? Será o quê? Será o quê? Considerado o quê? Mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será o quê? Como será grande no reino dos céus, porque vos digo que se a vossa justiça não excedei muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. 1 Timóteo 1,8, Paulo diz a Timóteo, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. A lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. E para escandalizar todo mundo, geral agora, eu vou ler um texto de Mateus 7, 23, que vocês conhecem bem. Aí termina de escandalizar, que o Franco virou legalista, falando da lei. Não, estou falando da lei moral, a lei de Deus. É boa. É aí que tudo se fundamenta. Não matar, não roubar, não adulterar, tudo é a lei boa. Ser generoso, honra a Deus com as primícias de toda a tua renda. Mateus 7, 23, diz assim, então lhes direi explicitamente. Lembra dessa conversa, né, de Jesus? Ele está falando do juízo eterno, lá do dia do juízo. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Iniquidade. Qual foi a minha surpresa? Eu estou lendo uma Bíblia nova do mundo cristão. Sempre que sai uma versão nova, eu procuro dar uma olhada para ver se é boa a versão. Por exemplo, eu não recomendo para ninguém aquela linguagem de hoje. Não recomendo para ninguém, só um novo convertido talvez seja bom. A NVI é triste, para quebrar a palavra. A tradução, porque assim, muitos que traduzem a Bíblia não conhecem o espírito da palavra. Por não conhecer o espírito da palavra, o cara às vezes é um bom entendedor do idioma, mas não conhece o que Deus de fato está falando. Aí quebra vários textos importantíssimos da Escritura. Então a NVI está fracassado. Mas eu tenho gostado de uma versão, embora eu já fiz algumas anotações, eu pretendo até mandar para os editores, quem sabe eles mudam lá, aquela versão NVT. Conhece a NVT? Nova versão transformadora do mundo cristão. Poucas discrepâncias eu encontrei, mas e todas as que eu leio um texto, eu digo, cara, isso aqui é loucura. Vou lá ver. Eu sempre vou lá nos originais, procuro a RA, que é a melhorzinha, revista e atualizada, confiro. E aí eu li lá na NVT dizendo, apartai-vos de mim, vocês que desobedecem à lei. Aí eu falei, não é isso que ele está falando, não é possível. Esse texto eu conheço. Aí fui lá, vós que praticais a iniquidade. Como é que esses caras chegaram a essa versão? E fui no grego. E aí meu queixo caiu. Porque Jesus está falando exatamente como eles traduziram. Exatamente. Jesus não está falando vós que praticais a iniquidade. Jesus está falando afaste-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Pode olhar os originais, pesquisar. Por isso que eu falei que ia escandalizar geral. Eu falei, tem todo sentido. Porque a lei é boa. É mandamento do Senhor. Não estou falando de ser justificado pela lei, não estou falando de legalismo, não estou falando de sombra. Irmão, não tem que cortar a barba, não tem que cortar, não estou falando de nada disso, estou falando da lei moral de Deus. Ela é boa. Na carne, ninguém vive. No Espírito, sim. No Espírito de Deus, nós vivemos a lei de Deus. Que inclui
ofertar, dar, inclui, está lá. Nenhum momento Jesus tirou, nenhum momento ele corrigiu, nenhum momento ele disse que não era daquele jeito, não tem nenhum texto. E não disse que era a tradição dos fariseus, nada. Ele, pelo contrário, ele falou para os fariseus, vocês deviam fazer isso mesmo. Vocês deviam fazer isso mesmo. Eu podia ficar só com esse texto de Mateus e Lucas, depois ele repete. Vocês deviam fazer isso mesmo. Sem omitir as outras. Você já pensou que Jesus está dizendo assim, olha, vocês, apartam de mim, vocês que não praticam a lei. Mas não é prática da lei de Moisés, mas se a lei é boa, a lei... Qual foi o problema da lei então, irmão? A lei, ela, segundo Paulo, essa lei ficou caduca por causa da carne. Não por causa do Espírito. Ela perdeu força por causa da carne, não por causa do Espírito. Porque na carne, ninguém agrada a Deus. E a lei dizia que se você quebrasse um mandamento da lei, todas as outras já estavam quebradas. Então ninguém foi justificado pela lei. Ninguém. Mas o homem no espírito, assim terminou a minha conversa com aquela moça, eu acho que ela entendeu. Falei, uma pessoa no espírito, ela pode viver tudo que Deus quis para ela. E mais além, exceder a justiça dos escribas e fariseus. E muito mais além, amado. Alguém no espírito não está limitado, não está impedido. E ainda tem a bênção de que aquilo que você plantar, você colhe. Já pensou que promessa maravilhosa? Alguém no espírito é assim. Alguém no espírito vive toda a lei. Alguém no espírito não quer matar. Um homem na graça de Deus, ele não vai matar. Ele vai morrer, mas não vai matar. Olha a Bíblia, olha a história. Não vai roubar. Ele não vai querer infringir nada. Nada. Nem a lei do homem ele vai querer infringir. No espírito ele vai ser cauteloso, cuidadoso. Ele não vai querer viver adultério. Ele não vai ficar alimentando as impurezas dele, sexuais lá, as fantasias dele. Não vai. Porque o espírito vai se entristecer dentro dele. Ele vai ver que aquilo ali entristece a Deus. É assim ou não é assim? É ou não é? É assim, amado. No espírito, a lei de Deus está viva, escrita no nosso coração. No espírito, o cara não vai querer largar a mulher dele, trocar por duas mais novas, não vai querer. Só um homem carnal, tolo, sem temor de Deus, faz um negócio desse. Mas o homem no espírito, ele vai preservar, ele vai primar pela aliança dele. Ele vai encontrar masculinidade, não no sexo. Sabe onde ele vai encontrar masculinidade no espírito? Na cruz, na morte, no sacrifício. Marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja, deu sua vida por ela. É aí que ele vai encontrar a masculinidade dele, no sacrifício. Porque nós, homens, fomos chamados por sacrifício. Nós nos identificamos com o sacrifício. O que provoca a gente é um bom filme de guerra, uma aventura, um resgate. É isso que mexe com a gente, porque nós fomos desenhados para o sacrifício. Quer ver um garoto virar homem? Eu vou te falar como que ele vira homem. Quando ele descobre que pode dar a vida por alguém. Quando ele está disposto a morrer por alguém. Quando ele está fiel, convicto de que ele pode se sacrificar por alguém. Aí ele encontra masculinidade, hombridade. Tu vai dizer, esse cara é homem agora. Não é porque transou com alguém que ele é homem, mas porque ele está disposto a dar a vida, ele é um homem. Você conhece um homem assim, quando o cara está confrontado na vida conjugal dele lá, está lá, não sei, eu tenho 1000 razões para largar essa mulher, tu apresenta a cruz para ele e diz assim, essa é a vontade de Deus. O cara falou, essa é a vontade de Deus, é essa que eu vou fazer, virou homem. Agora tu encontrou tua identidade, porque tua identidade é essa, é uma pessoa que se entrega, uma pessoa que morre, uma pessoa que dá a vida. Foi essa conversa que eu tive lá com meu amigo lá, há uma semana, o cara que veio confessando os pecados dele depois na reunião. Falei, cara, você já é um homem adulto, mas você não é homem ainda. Sabe por que você não é homem? Porque você não encontrou tua identidade ainda. Você está sem identidade. Mas eu vou te falar onde você encontra. Onde é que eu encontro? Na morte. Dá a tua vida por essa mulher. Larga essa porcaria dessa pornografia, dessa prostituição. Um homem casado, bem sucedido, todo enrolado. Falei, larga isso. Mas para largar isso você tem que morrer. E é isso que vai te dar identidade, cara. É isso que vai te fortalecer. É isso que vai te fazer homem. E eu fiquei, desculpa a expressão, embasbacado com o cara. Porque o cara foi tão homem
que ele abriu o tema assim no meio de uma reunião, ó, minha situação é essa. Meu pecado é isso aqui, ó, PUC, estou arrependido. Coisa. Claro que a mulher vai tremer um pouquinho, porque agora ele vai ser homem mesmo. Ele vai assumir a responsabilidade da casa. Ela não vai gostar muito não, entendeu? Tem mulher que está doida, eu quero um homem que mande em mim. Vai, tu encontra um homem que manda em você, tu vai ver só. Mas é outro trato com ela. Conversa com ela foi muito legal. Terminou assim. Conversa com ela. Ela contou a história do marido todinho. Não, o marido pac. Tá, essa é a história. Ele falou assim, Franco, eu preciso muito. Desculpa você, Franco, meu marido precisa muito de ajuda. Mas meu marido precisa de muita ajuda, Franco. Falou assim umas 3 vezes. Ele precisa de muita ajuda. Eu falei, você crê na Bíblia? Creio. Você crê que é criação de Deus, que você não é macaco, não evoluído? Não, eu creio. Você crê que Deus falou assim? Creio. Você crê na lei de Deus? Eu creio. Agora me responda a pergunta. Quem é mais apta para ajudar teu marido? Eu ou a auxiliadora, ajudadora, adjutora idônea dele? Quem você acha? Não teve resposta. Falei, ninguém, nenhum homem, nenhum pastor é mais apto para ajudar teu marido do que você. Você foi desenhada, você foi feita para ser ajudadora dessa alma cansada do teu marido. E quanto mais cansado, mais ajuda precisa. E eu digo para os homens assim, eu falei, irmãos, se antes do pecado o homem já precisava de ajuda, imagine depois. Imagina. É que tem mulher, mas eu não aguento. Eu falei, querida, Deus te desenhou para ajudar esse cara. Então a conversa com esse casal está assim. Ela sendo chamada para morrer e ser quem ela é de verdade, ajudadora. Você sabe o que provocou essa conversa? Eu estava no meio de um grupo e falei assim, a mulher que faz melhor que o homem, a melhor coisa que ela pode fazer é não fazer nada. Foi isso que provocou a conversa. A mulher faz muito melhor que o homem, quer fazer uma coisa boa, não faz nada. Porque tem mulher que faz muito melhor que o homem. Mas faz mesmo, muito melhor que o homem. Mas teu papel não é fazer melhor que teu marido. Isso nem te satisfaz. Isso nem te realiza. Teu papel é ajudar esse marido a fazer o melhor dele. Então é um tema de desenho, de papel. Mas lá em novembro, tá, Sérgio? A gente pode seguir esse papo. O que tu acha? Gostou, né? 4 anos, aí tem que valer alguma coisa, né, Sérgio? Vamos terminar aqui, amados? Olha, eu fiquei devendo para vocês os compromissos. Lembra? Mas dívida a gente paga. A gente pode voltar outro dia e tocar esse assunto dos compromissos, bater um por um. Pode ser, vocês me perdoem aí? Porque a gente excedeu em muito o nosso tempo. A gente falou que ia terminar às 5 horas da tarde. E são 6h15 e vocês estão aqui com a graça de Deus. Eu queria orar com vocês. Vamos orar juntos? Quem quer orar? Vamos orar? Vamos orar. Dá para a gente ficar de pé um pouquinho, esticar assim? Eu sei que vieram os irmãos de longe aí, de Miguel Pereira. Tem mais gente de longe aí, Nova Iguaçu. O nosso irmão João Luiz está de cumpleaños hoje. Cadê João? Vem para cá, João. Vamos orar pelo João. Tem mais alguém fazendo aniversário hoje, além do João Luiz? João Luiz é pastor lá em Miguel Pereira, junto com Kleber, Marcão. Eles estão aí com suas esposas. Todo saradinho, bonitinho. É isso, hein? 5.6, meu irmão. 5.6 não parece, não. Quantos anos a gente conhece esses irmãos já? Muitos anos, irmão. Desde a época que você dormia lá na beira do lago, Modesto. Vem cá, Modesto, vamos orar aqui. Mas Modesto tem que estar aqui, porque Modesto dormia na beira do lago lá de Miguel Pereira, enquanto eu trabalhava, ele dormia. Ele disse que Deus falava com ele de sonhos, eu dizia assim, não pode vigiar nem uma hora comigo. Isso aqui é um pedido de oração por ele. O cara que dormia na beira do lago, eu tenho a foto, tá? Se vocês quiserem, só me pedir no Facebook que eu mando, no WhatsApp. Modesto dormindo no colo de Ana Rita e a gente ralando lá em Miguel Pereira. Vamos orar. Pai, levantamos a voz para te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida do João, ó Pai. Isso, reconhecemos que essas dádivas, que a vida só o Senhor pode dar.
É o Senhor que dá a vida, é o Senhor que alarga os anos, é o Senhor que nos concede essa oportunidade de estar junto. Muito obrigado, ó Pai. Oramos para que Ele esteja cada dia, Senhor, cheio do Espírito Santo, para que seja um adorador, para que Ele seja, Senhor Deus, alguém que queira cada manhã fazer a Tua vontade, obedecer a Ti, ó Pai. Pai, nós também colocamos as causas que Ele tem, por certo, limites, Senhor, dificuldades que tem passado, para que o Senhor mesmo venha mover na vida do Teu filho, Pai, da sua família, das coisas que estão próximas dele. Pedimos que o Senhor venha recompensá-lo com a Tua graça, com a Tua unção, com o Teu poder. E tudo aquilo, Senhor, que é a Tua vontade, toda promessa que o Senhor tem em sua vida, que venha se cumprir para a honra e glória do Teu nome, para que Jesus seja conhecido e glorificado em sua vida. Nós te pedimos, Pai, que o Teu reino se manifeste, que a Tua vontade seja feita. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Orar. Pai, obrigado pelo tempo. Foram muitas horas que nós passamos aqui, mas estamos saindo daqui renovados, Senhor. Quanta coisa que nós ouvimos aqui, foi muito bom. Pedimos que a Tua graça não nos deixe, Senhor, esquecer essas coisas, ó Pai. Que o Espírito Santo venha nos lembrar, que venhamos a meditar nessas coisas, Senhor, tão preciosas que nós ouvimos aqui nesse dia. Muito obrigado. Isso foi uma bênção, um refrigério para nós, Senhor. Nós nos sentimos refrigerados com a palavra, com as experiências, aquilo que foi manifestado aqui. Muito obrigado. Recompensa o Franco, fortalece o Senhor, para que isso seja cada dia na sua vida também uma prática, Senhor, a Tua graça em sua vida. Leva-nos também em paz, assim como chegamos em paz. Esses irmãos que têm que sair até do estado, como os irmãos de Cataguases, de outras cidades que estão aqui, leva-os em paz para o Teu louvor e a Tua glória, Pai, e a cada um de nós também. E queremos te pedir, ó Pai, que cada um aqui seja frutífero, seja um semeador, que essa palavra fique gravada em cada coração, ó Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vão em paz, irmãos. Dá um abraço no teu irmão. Um abraço. Ô, bom, João. Bom.